Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao Panorama Cripto. Hoje vamos falar sobre Bitcoin, Ethereum, Pendle, Solana e muito mais. Gostaria de pedir o seu like e convidá-lo a se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Antes de começar, quero compartilhar uma mensagem especial com vocês. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Abacuque 2, 14. Muito obrigado, pessoal. Vamos começar o nosso vídeo. Fala, turminha! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o dia, o final de semana de cada um de vocês. Vamos dar início aqui ao nosso panorama das criptomoedas. Só hoje, hein? Só hoje nas Casas Bahia. Sua última oportunidade. E aí? Será que agora é a última oportunidade mesmo? As velhas do Zap aí, pelo amor de Deus, né? É um conjunto de coisas. Tô acordando ainda, pessoal. Não liga não. Não pode ver. Eu não sei se a gente tá operando candles, né? O mercado faz um candle pra cima, todo mundo. Agora vai, agora vai, agora vai. Postando a mesma coisa. Pessoal. Bom, eu fiz uma capa um pouquinho diferente aí, dessa vez. Será que ele sobe mais os 63? Será que é a última oportunidade? Vou falar um pouquinho aqui sobre o mercado. Vou falar de algumas moedas como Solana, Pendle, NIR. Sui, se eu não me engano, que eu marquei aqui. Vou dar a minha opinião. Já vou responder algo também que a galera tá me perguntando. Sobre esse negócio de última oportunidade. Pessoal, eu sempre falo pra vocês aqui que esse negócio de última oportunidade aí no mercado não existe não, tá? Não existe esse negócio de última oportunidade. Pessoa que fala isso pra você, eu não sei qual é a lógica disso, porque tem algumas pessoas que eles já passaram da fase de querer ajudar vocês, ou se quiser algum dia, né? Mas eles não estão nem aí se eles vão acertar, se eles vão errar. Basicamente, eles não estão nem aí. Por quê? Se eles acertar, ótimo pra eles, né? Acertaram desde 2021 chutando. Aí, desde 2021, erro percentual de 4 anos. 3 anos, né? Uma hora vão acertar. Então vão falar pra você, ó, eu avisei, eu avisei. Aqui matou um monte de gente nessa... Não avisei aqui. E aí, se eles errar, o que acontece? Se eles errar, vai um monte de hater lá xingar eles no canal. Então, eles vão ganhar engajamento. Então, eles não estão nem aí se eles vão acertar, se eles vão errar, tá? O mercado, pessoal, ele só é dividido por dois lados. Quem vai ganhar dinheiro e quem vai perder dinheiro. Só isso, tá? Eu sempre falo para todo mundo que vocês podem ter a expectativa que vocês quiserem no mercado. A análise é isso. Análise é expectativa, como você olha para o mercado. Como eu acabei de falar, entre mesma coisa de oferta e demanda, um vai estar vendo compra, o outro vai estar vendo venda. É assim que funciona o mercado. Se todo mundo estivesse olhando para o mesmo lado, entre todo mundo compra, por exemplo, o mercado ficaria parado aí o resto da vida. Não ia adiantar nada, tá? Ninguém ia ver lucro, ninguém ia realizar lucro, por aí vai, certo? Então o mercado ele precisa disso. Mas quando eu falo todo mundo, eu não estou falando só nós, sardinhas, né? Estou falando num contexto geral, institucional, corretoras, fundos e por aí vai, tá? O único modo de ver quem acerta a análise e quem erra a análise é o tempo. Então lá na frente o tempo vai falar novamente. Olha, errou de novo. Eu sempre falo pra galera que a única coisa que você não pode é... Eu até esqueci a frase aqui de Einstein. Enfim, não vou nem ficar falando, toda vez eu falo ao contrário, depois eu lembro que eu falei ao contrário. Mas você não pode querer mudanças na sua vida insistindo no mesmo erro, né? Então, basicamente é isso. Se você já tá um tempo no mercado aí, 1, 2 anos, e você não conseguiu pegar. Estou chutando um tempo pequeno, tá, pessoal? 1 ou 2 anos é iniciante no mercado ainda. E não conseguiu ver dinheiro ainda, tem alguma coisa errada, tá? Sinceramente, tem alguma coisa errada. Você precisa mudar o seu jeito de trabalhar, fazer alguns ajustes ali, ver o que mudou, o que não mudou, tá?
Outra situação, pessoal, esse negócio de última oportunidade aqui, já mostrei para vocês, a gente teve 15 agora, né? 16, sei lá. Eu até perdi as contas aqui no topo aqui. Quantas últimas oportunidades tiveram? Por quê? Quando o mercado chegou aqui em cima, foi a última oportunidade de pagar 70. Quando o mercado chegou no 60, foi a última oportunidade de pagar 60. Quando o mercado chegou no 50, foi a última oportunidade de pagar 50. Isso aqui eu estou falando só dos números redondos. Fora quando o mercado faz o candle de alta aqui, que aí explode os vídeos no YouTube. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Tipo, torcida do Corinthians, né? É torcida isso. Por que torcida? Porque o mercado tá no mesmo lugar, pessoal. O mercado tá no mesmo lugar. E aqui eu falo direto para vocês. Pessoal, a gente tá no mesmo barco, mas a gente tem que tratar o mercado como ele é. O mercado ainda não pregou uma peça na galera que tá comprado aqui. A galera que comprou Bitcoin aqui no topo, eu estou falando de pessoa física. Eles não pregaram uma peça para tirar essa galera ainda. Ah, eles estoparam a galera do Futuros. Beleza. Mas a galera do Spot, uma grande massa, não soltou ainda. E eles vão querer pregar uma peça para tirar essa galera. Os caras que compram aqui, eles precisam realizar. Estão realizando aonde? Estão realizando aqui. Por quê? Ao pé da letra, para um ganhar, o outro vai ter que perder. Para um comprar, precisa ter alguém vendendo aqui. Seja o market maker, seja o HFT, não importa. Precisa ter alguém vendendo aqui. Ou vocês acham que o mercado ele saiu lá do 15 mil, aí ele parou aqui na região de 70 por 7 meses para tirar foto? Não, pessoal. Então, enquanto o mercado estiver aí dentro, pessoal, para mim a probabilidade, igual eu falei nos últimos panoramas, pessoal, eu tô comprado, meu capital tá mais de 90% em altcoins. Por quê? Eu fiquei um ano esperando o mercado voltar nas altcoins. Um ano. Pra elas tocar, que nem a Link, tocar lá no 860. Quando a galera fala, nunca que vai dar, você é louco, nunca, NIR, nunca que vai dar, nunca que vai dar, Pendle, nunca. Esperei um ano para as moedas voltarem lá. Então, se o meu capital tá praticamente tudo em altcoins alocado, eu acho que eu não queria que o mercado subisse. Se o mercado sobe, eu ganho. Claro, né? Mas tem coisa que a gente tem que tratar como uma realidade. Eu não acho que vai subir agora. Isso é o que eu acredito, tá? Enquanto o mercado estiver dentro desse movimento, pessoal, para mim a probabilidade dele vir tocar até as regiões aqui de baixo, no mínimo, assim, para estar bem baixo do 44, é muito improvável. Antes dele começar um verdadeiro movimento aqui, eu falo, tá? Pontos aqui, vamos lá. Colocou um semanal abaixo dessa região aqui para mim, ó, do 57,488, pode esquecer que ele vai para 44. Tá? Agora, em movimentos intraday, o que é o movimento intraday? Movimento intraday é esse movimento aqui, ó. Quando o mercado faz isso aqui, eu fiz um vídeo a gente falou na live, né? Antes do mercado começar a subir aqui, quando ele tava aqui ainda, né, pessoal? Vocês membros aí, não me deixa mentir. Na quinta-feira a gente tem uma live na área de membros. Eu falei lá, pessoal, até postei no Instagram, pessoal, o mercado pode fazer um movimento um pouco diferente ainda. E é o quê? Quando o mercado faz esse movimento aqui, ó, e ele vem fazer a retração, ele não pagou o alvo desse movimento ainda. O alvo é onde? O alvo é o 68 aqui, ó. Então pode ser que o mercado queira fazer esse movimento aqui para fazer isso aqui. Pode ser, tá? Se vocês olharam alguns panoramas atrás, quando eu falei assim, olha, pessoal, vou tentar, a gente pegou uma venda aqui, né, no Futuros, daí pegamos uma venda aqui, a gente tomou stop. Então a gente pagou uma venda aqui no Futuros, uma operação de 5-1, se não me engano, 6-1, e aqui a gente tomou um stop. E disse lá também assim, ó, enquanto o mercado não tiver, ele estiver respeitando essa pernada de 70, por exemplo, esse movimento aqui, eu ainda quero vender no mercado de futuros. Mas eu preciso vender em uma região que eu tenho um ponto de apoio. Esse movimento que o mercado caiu aqui não é um ponto legal para mim. Tá? Apesar de ser um order block de 4 horas, para mim não é um ponto legal. Tá? Então eu venderia tranquilamente o Bitcoin, principalmente por causa do meu
payoff, né? O meu risco-retorno no mercado de futuros, por exemplo, na região de 68, 115, para buscar o rompimento da estrutura lá embaixo. Tá? Isso no mercado de futuros em movimento intraday, pessoal. Intraday, tá? Mas é isso. O Bitcoin, pessoal, eu acredito que enquanto o mercado não tocar lá embaixo, ele não vai entregar um verdadeiro movimento. Eu posso estar enganado? Eu posso, pessoal. Isso é o mercado. Só que o tempo vai dizer se eu estou errado ou não, né? Eu acredito que, ó, de todas as moedas que a gente conversou, de todas as altcoins aí, que voltaram, né? E eu não tô falando isso porque, eu acertei os movimentos das altcoins, que elas voltaram. Não, não é por isso. Mas as altcoins em si, pessoal, elas pregaram a peça já na grande maioria, né? Que a galera saiu comprando, 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 as altcoins voltaram até lá embaixo, então muita gente perdeu dinheiro já, né? Muito, infelizmente, mas é o mercado, né? E o único que não pregou uma peça ainda é o Bitcoin. E o Bitcoin não é diferente das altcoins, tá? Não é. E o Bitcoin, não sei o quê, tá. Aí, beleza. Mas ele não é. Então, em algum momento, eles vão querer pregar uma peça também no Bitcoin, tá, pessoal? Assim como foi todas as vezes que o mercado caiu. Todas as vezes que o mercado caiu. Ó, pra você ver. Aqui deve ter sido, eu falo direto, né? Aqui os caras falam que foi o Covid. Aqui foi alguma coisa antes do Covid. Sempre é alguma coisa. Nunca é o mercado. É igual agora aqui, ó. Ó pra vocês verem. O mercado ele teve 15 tentativas de agora vai. Nessas 15 tentativas de agora vai, sempre teve alguma coisa para atrapalhar o Bitcoin. Nunca foi o mercado. Em 15 vezes. É incrível, cara. É igual quando você chega a falar, a mãe fala assim: não, você viu? Tá andando com a amiga? Sempre é o amigo, nunca é o filho. Né? Nunca é o filho. E lá, já. Então, pessoal, o mercado tá no mesmo lugar. E deixa eu avisar uma coisa para a maioria das pessoas: quando o mercado está num processo chamado de consolidação, andando a dança do caranguejo de lado, por exemplo, ele costuma dar sinais e fazer padrões para gerar a liquidez, para enganar e estopar os dois lados, tá? Dentro desse movimento aqui, então, quando o mercado vem, por exemplo, em tempo gráfico menor, se você olhar aqui no tempo gráfico menor, ele vai fazer um topo duplo, fundo duplo, linha de tendência e diversas outras coisas, pessoal. Ele faz esse tipo de movimento, né? Mas justamente para enganar as pessoas. Mas quando você olha no tempo gráfico maior, igual eu tenho falado para vocês, ele está dentro de um caixote. Ele está dentro desse caixote. Então, enquanto ele estiver dentro desse caixote, para mim não tem nada a ser feito aqui no Bitcoin. Se fosse um movimento de segurança e fosse para fazer uma opção, o que eu não faria, mas se fosse para escolher, eu esperaria o mercado romper o topo para depois comprar. Por quê? Porque aqui, mesmo que se ele for falhar lá na frente, ele estaria confirmando para você que foi uma reacumulação no semanal e ele estaria rompendo o topo, colocando um fechamento acima. Certo? Por quê? Porque se você compra aqui no meio, você está querendo adivinhar o que o mercado vai fazer. Mas eu acredito que ele vai subir. Tá certo. Cada um com a sua responsabilidade. Eu só falo pra galera, você pode comprar e fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Você só tem que estar ciente e depois, se o mercado não fizer o que você espera, por exemplo, para você não entrar em desespero, ver o seu capital baixando, 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 e você vender no prejuízo daí. Tá? Então, basicamente é isso daí. Para mim, não sobe agora não. Subir que eu falo de romper topo, tá? Resumidamente, ao pé da letra, é isso daí. Vou falar do Ether. Para mim, pessoal, já falei para vocês também. Já fiz aqui, eu vou fazer tudo novamente para vocês. E a brecha do mercado para mim tá o Ethereum. Enquanto o Ethereum não vir tocar nesse 1.800 aqui, igual quando eu falava da Link lá. O mínimo do Ethereum para mim é 1.800, o mínimo. Tá? Isso é o mínimo. Enquanto ele não fizer esse movimento aqui, o jogo não começa para mim, dentro da minha visão de mercado. Só que aqui pode acontecer algo interessante. O que a gente tem aqui? Um fundo duplo em cima do 61.8. Ou seja, é uma zona de armadilha. Onde o mercado fica falando assim, me compra, me compra, me compra, me compra, me compra que eu vou subir daqui. Agora vai. É isso que o mercado está falando. Muitos casos o mercado sobe até bem. Já mostrei para vocês alguns exemplos aqui. O próprio Ethereum, né? Ele sobe até bem para depois ele voltar e pegar essa liquidez e aí sim ele entregar esse verdadeiro movimento de alta.
Ao longo prazo, eu acredito muito no Ethereum. Eu acredito que o Ethereum pode valorizar bem, tá, pessoal? Eu acredito que pode ser uma excelente aposta pro longo prazo. De verdade. Gosto bastante do Ethereum. Gosto mesmo, tá? Só que eu acho que enquanto ele não fizer isso, não tem movimento. Aqui pode acontecer duas questões. Nós temos aqui um Fair Value Gap semanal, onde o mercado fez um topinho aqui. Então, assim, num cenário que ele poderia subir um pouco, ele poderia subir para pegar essa liquidez do 2.800, tocar aqui próxima a 3, para depois ele cair. Pode, mas isso vai depender do Bitcoin, claro, né? Ou o mercado vem para baixo direto. Qual que você escolheria? Se fosse para me falar, olha, já que tá aqui pra gente resolver isso daí, eu escolheria que viesse para baixo primeiro. Por quê? Porque eu também não gosto de ficar, vem pra cima, vem pra baixo, vem pra cima, vem pra baixo. Ninguém gosta, pessoal. Mas eu sei que o mercado não vai fazer sempre o que eu gosto, por quê? Porque o mercado precisa torturar a galera, né? Porque no mercado de spot é isso que que o mercado faz, né? Pra tirar a galera, eles vão torturar a galera. O mercado não vai subir mais, eu desisto, né? Por exemplo, agora o Bitcoin. O Bitcoin vem aqui pra cima de novo e ele toma outra cacetada aqui. Só um exemplo, tá, pessoal? Vamos supor que o mercado vem aqui, ele faz isso aqui, ó. Ele renova o fundo, depois ele sobe de novo, depois ele vem aqui de novo. Então a gente tá falando aqui, só para vocês terem uma média de 3, 4, mais uns 2 meses acontecendo, 3 meses aqui. Não, com a subida vai dar mais. Mas sei lá, mais uns 3 meses aí, fazendo esse tipo de movimento aqui. Quando o mercado tocar aqui na segunda vez e ele subir depois ele voltar, um monte de gente desiste, pessoal. Desiste pelo cansaço. E é isso que eles querem. Fazer que a galera desiste pelo cansaço, tá? Agora, o Ethereum continua com o meu ponto de compra lá no 1.800. Então eu vou começar a comprar Ethereum novamente no 1.800, né? A última compra que a gente fez, que foi passada aqui no YouTube também, foi justamente nesse sweep de liquidez aqui, né? Então o alvo era esse order block, era uma operação de médio prazo, onde a gente pegou esse belo lucrinho aqui, ele passou um pouquinho, né? Mas o alvo era aqui, então ele pagou muito bem. E agora eu não tenho mais Ethereum, então tô esperando para recomprar. E aí praticamente vai ficar 100% do meu capital alocado em criptomoedas já, tá? Então eu tenho bem pouca quantidade em questão financeira agora para alocar. Então o Ethereum não vai ser uma aposta gigantesca, né? Minha não, mas acredito no Ethereum, tá? Por opção, eu escolhi altcoins que eu esperava como Link, Avalanche, por aí vai. Você já sabe, né? Bom, então é isso. Ethereum só tem essas duas expectativas de movimento, tá, pessoal? Eu acredito que ou o mercado vai tocar lá para ele vir para baixo, ou ele vem para baixo para aí sim acredito para a gente engatar uma boa alta aqui. A questão do mercado para mim, pessoal, o segredo, né? Vamos dizer assim, é isso aqui, ó. O que tá acontecendo? Por que o Bitcoin tá ficando parado ali esses últimos dias aqui nessa consolidação? Para quem não anda reparando, o mercado tá ali paradinho, as altcoins caíram um pouquinho porque a dominância tá subindo. Então, acredito eu que a dominância do Bitcoin deve tocar entre essas regiões aqui de cima. Ela é até maior essa região, tá? Mas eu acredito que aqui pode ser um bom ponto, 62, 64. Eu acredito que enquanto o mercado não tocar nessas regiões aqui, não vamos ver uma alta aí significativa nas altcoins. Porém, eu acredito que quando o mercado tocar dentro dessas regiões, o Bitcoin provavelmente, se eu estiver certo, quando a dominância chegar, então falta uma bela puxada ainda da dominância, hein, pessoal? Vamos vendo aí. Então, próximo a 58 agora. Quando ela tocar dentro dessas regiões, provavelmente o Bitcoin vai estar próxima à região ali de 44. É uma região longa, eu já mostrei para vocês, né? Que vai de 44 até o 37. Só que o que acontece, que eu penso, né? E quando o Bitcoin estiver lá naquela região, ele vai subir forte e a dominância vai fazer o movimento oposto. Então a dominância vai cair forte, tá? Com o Bitcoin subindo forte. E isso levaria as altcoins muito forte para cima, acredito eu. Tá? Então é isso que eu espero. É isso que eu vejo no mercado por enquanto e não acredito que vai mudar tão facilmente, mas se mudar, não tem o porquê eu não olhar, ver o que mudou, me adaptar e por aí vai, tá? Então é isso que eu penso sobre o mercado no contexto geral, entre Bitcoin e altcoins, é isso. Acho que enquanto o mercado não tocar ali, vai ficar sem aca aí. Acho que podem ter paciência
e terminar de montar a posição de vocês em altcoins aí, porque acredito que ainda vamos ficar um pouquinho enrolado dentro dessas regiões, tá? Dentro dessas regiões, acredito sim que a gente vai ficar um pouco enrolado. E é isso. Bom, deixa eu ver o que eu anotei aqui para falar de moeda. Vou falar da Solana. A Solana para mim, toda vez eu escrevo Solana, né, pessoal? A Solana para mim é o seguinte, eu acredito que ela vai fazer um movimento muito parecido com o Bitcoin, pessoal. Acredito eu, tá? Ah, ela tá deixando um topo triplo aqui já, né? Então a gente tem 1, 2, 3 topo aqui. É meio estranho falar que ela não vai pegar essa liquidez para cair também, né? Então se fosse para fazer um movimento, eu apostaria no movimento disso aqui para ela voltar lá embaixo. Já com o que eu espero ali do Bitcoin. Eu acredito que o Bitcoin pode subir mais um pouquinho para depois ele cair também. Quem tava na live na quinta-feira, vai lembrar que eu falei isso, porque a gente tá. Até a galera da sala de futuros, porque eu falei que nós estávamos esperando uma compra ali na Link, por exemplo, para levar até no topo. Então, quando o mercado veio dar um sinal, mas ele acabou não pegando a liquidez, o que é uma brecha. Então, a gente tem que cancelar a compra no caso, né? Mas eu já estava na expectativa do mercado dar uma subida, que quando o mercado vem caindo de uma forma dessa aqui, deixando a liquidez para cima, mesma coisa na compra, é um ponto, o mercado indica que ele voltará pelo menos breve ali pegar. E aqui o caso da Solana é bem parecido. E a gente tem um Fair Value Gap semanal importantíssimo aqui, tá? Importantíssimo acima desses topos. Então, se fosse para mim fazer um movimento meio prévio na Solana, eu ficaria esperto para vender. Isso, pessoal, caso ela suba até lá, tá? Só que aqui é uma região que eu tenho um stop um pouco longo, então eu tenho que aguardar uma entrada por confirmação. Próxima região de 163 aqui, 164, por exemplo, para mim trabalhar vendido no mercado de futuros. Até a base de baixo aqui, que seria a região lá do 100, mais ou menos. Então seria uma quedinha interessante para Solana. Porém, o que eu falei, tem que aguardar uma entrada de confirmação. Por quê? O mercado pode querer anular esse movimento? Claro que pode, esse é o mercado. E também quero tentar diminuir o meu stop ali, né, dentro desse movimento. Mas Solana, se fosse para mim fazer uma aposta, seria esse movimento, tá? Ah, pode ser que ela venha para baixo primeiro? Pode até ser. Por que eu falei que ela para mim, ela vai ser um movimento bem parecido com o Bitcoin, por exemplo? Porque eu acredito que o Bitcoin, ele vai ficar enrolando ali até que ele toque um pouco abaixo da região de 44 lá, que é a região que eu acabei de citar, para depois ele começar a subir. E esse movimento, a Solana estaria dentro da região de manipulação. Então, geralmente nessa zona, o mercado tende a subir também. Tá? Mesmo que seja para manipular, o mercado tende a subir também. O que ela vai fazer depois, aí já é outra história, tá? E continuo com o mesmo pensamento. Ah, colocou um fechamento acima de 210, 220, caso consiga, principalmente se tocar nessas regiões para depois subir. Isso aqui, pessoal, já estou falando porque se a gente contar aqui, ó, o tamanho do candle mensal, semanal, perdão, vai mais pelo menos aí umas 4 semanas aí pro mercado fazer isso aqui. Isso se ele sair daqui hoje, né, para ele fazer esse movimento. Então vai levar um tempo, mas eu já estou falando para vocês gravarem na cabeça de vocês aí. Se por um acaso acontecer e o mercado romper a região de 210, 220 em Solana, se eu tivesse Solana, eu não deixaria voltar para baixo de 210 nem pegando. Mas nem, não deixaria voltar de jeito nenhum. Você tá comprado, beleza. Continua subindo, vai embora com a moeda e aproveita o lucro. Mas se eu tivesse, eu não deixaria voltar abaixo de 210. Porque se ela volta, a chance dela voltar para pegar a liquidez na zona de manipulação aqui, que seria esse cara, caso ela faça esse movimento, é gigantesca. Tá? Então é isso que eu penso. Outra coisa, galera que, por exemplo, assim, ó, vocês que seguem o canal há um tempo aqui, né? Em questão altcoins, pessoal, vocês também já eram para estar posicionado aí, né? Se seguem o que eu falo há muito tempo, porque a gente basicamente esperou um ano para as altcoins voltarem, né? Enquanto todo mundo falava que não voltaria, a gente já esperava essa volta, essa queda do mercado. Então, eu tenho falado bastante isso na área de membros, né? Sobre as posições ali de compra, sobre as movimentações de compras. Vocês têm que ficar esperto para não ficar esperando também que o mercado vai cair toda vez, toda vez, toda vez. Existem algumas questões no mercado, tá? O mercado não vai ficar esperando também, não.
Só que veja bem o que vocês estão comprando, tá? Não cair em falácias aí no mercado. Bom, Solana é isso, tá, pessoal? Deixa eu ver que eu abri um negócio aqui errado. Vamos falar da Pendle. Vamos falar da Pendle. E a Pendle? Bom, a Pendle, a gente realizou o lucro em Pendle. Olha só, já tomou uma cachetada para baixo em cima do order block. Então a gente fez uma realização de Pendle. Nossa compra foi aqui embaixo. Nós compramos literalmente o pavio desse cara aqui, né? Para quem tá na área de membro sabe o porquê também, né? Já que o mercado se movimenta de uma única e exclusiva forma, né? Então a gente já esperava uma captura de liquidez. Sim, quando o mercado estava aqui em cima. Não quando ele veio aqui embaixo. Porque quando ele tá aqui embaixo, aparece um monte de cara que tá falando aí que o mercado vai cair. Aí é meio óbvio, parece o Caio, o comentarista do futebol lá. Nossa, vai pra escanteio, ele fala, ó, saiu pra escanteio. Eu sei, tô vendo, ó, né? Então basicamente é isso. Aí a gente comprou essa região de suporte. Ah, mas ele perdeu o suporte. Suporte não é uma linha, é uma região. Assim como é uma região de demanda. Então, o suporte é uma região de demanda? Sim. Então, nós compramos esse movimento, fiz uma realização de lucro, tirando totalmente o meu risco de Pendle. Então, sim, já tirei todo o meu risco de Pendle. Se ela fizer o que eu espero, comprarei mais? Talvez, dependendo como o mercado for, como ele chegar lá, qual vai ser os próximos movimentos, né? Mas é isso. Então, basicamente, a gente já fez uma realização de lucro. A galera da carteira, eu acredito que também, né? Pelo menos foi deixado lá, a galera de membros. E agora? A expectativa que poderia ter de desenvolvimento seria o mercado fazer isso aqui. Poderia ser. Porque ela ainda não quebrou a estrutura aqui. Tem como ela anular isso aqui? Tem. Se ela colocar um fechamento semanal acima do 5, a gente pode ter um movimento um pouco diferente. Mas para isso, ela precisa colocar um fechamento semanal acima dessa região. Ó. O que é isso aqui? O mercado ele tá numa perna de impulsão, retração, impulsão. Não estou levando em quesito movimento de subestruturas, tá? Mas para o mercado ele mudar a característica desse movimento aqui, ele precisa fazer um topo aqui, ó. Um fechamento semanal acima dessa região. Já que se o mercado está vindo em topos e fundos descendentes, só um exemplo. Alguma coisa precisa modificar aqui. Certo? Então é isso que ela precisava fazer. Enquanto ela não fizer isso, segue a expectativa que sim, ela pode voltar lá embaixo. Ah, e se ela voltar lá embaixo? Lá no 1,70, 1,60 pode ser uma... Para quem não tem, né? O que eu acho difícil. Mas para quem quer ajustar preço médio, por exemplo, seria um ponto interessante de pêndulo, tá? E aí, acredito eu, para buscar o rompimento do 7, região de topo ali, certo? Então é isso que eu penso em pêndulo. Acho que se ela fizer esse movimento, pode ser bastante interessante. Gosto desse movimento que o mercado joga para cima, manipula, porque aqui seria a primeira manipulação dela, né? E a Nirden. Foi tanta acumulação que a Nir fez aqui que foi checkout, Spring, né? Spring do Spring. A acumulação da Nir foi aqui, o Spring. Aí veio aqui, falhou. Subiu, falhou. E agora? Será que agora vai? É igual Casas Bahia, né? Casas Bahia. Só hoje nas Casas Bahia. Só. Fica 15 anos falando só hoje. Pode dar risada, pessoal. Tô aqui pra dar risada. E ganhar dinheiro, né? Mas sem ficar torcendo, né, pessoal? Tem que operar o que o mercado tá mostrando, velho. Ficar tentando, sofrendo porque o mercado não foi, ou tentar ficar comprando no mesmo lugar é doideira demais, pessoal. Bom, o que a gente tem aqui? Pendle. Pendle não. NIR. Pessoal, aqui pra mim, é meio que inevitável que o mercado da NIR também, antes dela engatar uma alta, ela toque na região de 2,83. E lembre-se, pessoal, vou falar de novo. Eu estou posicionado em NIR. Por sinal, se você duvida, né? Tem uma foto lá no Instagram
ou até no grupo gratuito, que eu já postei que a gente pegou todo esse movimento de NIR aqui de alta. Nós fizemos uma realização de NIR aqui. E a gente tá recomprando NIR aqui. Por quê? Impulsão, a próxima pernada tende a ser uma pernada de retração. Vou começar a falar bastante da pernada de impulsão, porque daqui a pouco vai começar uns caras falando aí sobre impulsão e retração, né? É sempre assim. Então aqui a gente tá recomprando. A gente já realizou lucro em NIR? Sim. Lembra que eu falei pra vocês, pessoal? O mercado em si, das altcoins, uma grande parte, pelo menos, elas já estariam habilitadas ali para subir. Quando o mercado fez toda essa pernada de impulsão, por exemplo, e a galera aqui falava que o mercado não voltaria, né? Porque aqui que última oportunidade, última chance, blá blá blá, toda aquela coisa e tal. E aí, o mercado ele vem retraindo aqui, na teoria o mercado já tá habilitadíssimo para subir, né? Por isso que a gente, quando o mercado tava aqui, a gente começou a montar zonas de recompra de NIR, por exemplo, aqui. Aqui que ela não pegou foi por pouco, porque ela parou antes do 3, mas já tinha ordem para comprar no 3. Só que esse movimento aqui, que eu tava falando da gente estar esperando 1 ano já pra fazer esse movimento aqui, 8 meses, né? Não, tem menos que isso, mas 8 meses é quando eu falei que ia voltar, 24. Março, 1 ano, tô viajando aqui. Março, que mês que a gente tá? 10. Março é 3, 5, 6 meses, pouquinho. Pouquinho tempo. A gente já guardou aqui. Então, basicamente, nós aqui, por isso que eu falei pra vocês, olha, nós aqui da carteira, da área de membros, pelo menos já tem que estar igual o meu capital, 90% aí, um pouco mais já tudo alocado. Porque a gente já esperava esse movimento pra comprar. Então não tem mais muito o que você esperar. Só que o que eu tô falando pra vocês? Só que com o passar do tempo do mercado, ele vai fazendo algumas coisas que a gente tem que prestar atenção pra se adaptar às mudanças do mercado. Então quando o mercado veio fazendo essa mínima aqui desse movimento, se ele já toca aqui, por exemplo, em NIR, na região de 2,83, o mercado basicamente já poderia ter feito isso aqui. Só que o mercado, o que aconteceu aqui no caso da NIR, por exemplo? Ela parou antes. E na sua maior parte, quando o mercado para antes, isso aqui é chamado de inducement. Esse movimento que o mercado faz é chamado de inducement, onde o mercado faz uma indução para que depois ele se utilize dessa liquidez aqui para fazer a movimentação. Tá? Então, isso, eu sabia que ia acontecer? De jeito nenhum, não tem como saber isso. O mercado fez isso depois. Não tem como a gente adivinhar que isso pode acontecer. Claro que não. Né? Mas a gente tem que se adaptar. E agora? A minha compra continua lá. 2,83, região compradora. E aí termino de montar minha posição em NIR novamente. Tá? Já tô compradaço em NIR? Sim, acredito nela a longo prazo. Tá? Então é isso. Mas eu também acredito, pessoal, que o mercado dessa vez vai fazer movimentos um pouco diferentes do que a maioria espera. Então eu acredito que o mercado ele vai trabalhar entre movimentos parciais. Tá? Então eu acredito, isso aqui eu tô dando um exemplo, não precisa ser exatamente aqui a correção, pode ser ter mais ou menos, tá? Mas eu acredito que o mercado trabalhará em movimentos parciais. Porque uma boa parte da galera acha que vai sair um canudo aqui. Isso é a opinião de cada um, tá, pessoal? Mas eu não acredito que será dessa forma, igual foi lá no passado, né? Eu não acredito, não. Mas aí nós veremos com o tempo, né, pessoal? Bom, vamos falar de SUI. Hoje tem live na área de membros. Convido vocês a participarem. Por menos de 60 centavos, por 66, né? Por dia, você pode saber de tudo que eu falo, o que eu tô comprando. Ter acesso a lives exclusivas do canal. E assim você já colabora e ajuda o canal, né? Tem muita coisa que eu não posso falar aqui, que eu acabo falando lá. Privado, né? E agora a SUI, pessoal. A SUI é o seguinte. Nós não temos uma estrutura de alta ainda. Ah, mas o mercado ele tá acima da abertura, é alta, tá? Mas a gente não tem uma estrutura sólida. Então, melhor dizendo, né? Então a gente não tem um rompimento, porque se você colocar aqui, ó, máxima do semanal. Vamos lá. Máxima do semanal.
e mínima do semanal aqui embaixo. Repare o fechamento do mercado. Existem algumas questões que eu falo bastante, é que existe um ponto que se o mercado não pega a liquidez do topo, é melhor. Vamos lembrar disso, né? Por exemplo, se a Sui vem aqui agora e faz isso aqui. Opa, abaixo dessa zona de liquidez aqui pode pintar uma compra. Para aí sim buscar o rompimento do topo. Isso se ela não pegar a liquidez, tá? É só explicando para vocês aqui também. Se ela não pega a liquidez, abaixo desse fundo duplo aqui, é compra. Se ela não pega. Agora, o melhor cenário para ela é que ela colocasse um fechamento acima desse semanal aqui. Por quê? Porque ela estaria quebrando a estrutura. Mas ela ainda não conseguiu. Tá? Então ela ainda não conseguiu quebrar a estrutura, pessoal. Isso é para ficar de olho. Independente do que ela fizesse isso, eu acredito que ela voltaria sim. Mesmo quebrando ou não quebrando, eu acredito que ela vai ter uma boa correção aí. Então, para quem comprou na euforia, tem que só ficar esperto do que pode acontecer, tá? Tem que reparar nessas coisinhas aqui, tá, pessoal? Máxima e mínima ali, por exemplo. Colocar um tempo gráfico grande para que vocês possam entender, porque muitas vezes as pessoas ficam vidradas em tempo gráfico pequeno, acaba se perdendo um pouco do que está acontecendo, tá? Como eu falei, para ela, na minha visão, o melhor cenário seria que ela colocasse um fechamento aqui acima. Agora, se ela não conseguir, se eu pudesse escolher, é que ela não pegasse a liquidez do topo e caísse daqui, então. Aí pode pintar uma compra abaixo dessas duas zonas aqui. Ah, você acha que ela cairia tudo isso? Sim. Tá? Ela vai ou não é outra história, né, pessoal? Isso aí é o que eu acredito. DOT. Vou falar da DOT. Ó. Há um tempo falei pra vocês aqui também. Falei, ó, pessoal, eu tô comprado em DOT, mas quando o mercado faz certos movimentos, vocês têm que aguardar, né? Semana retrasada, que fez um candle pra cima, eu falei, pessoal, ou agora vai lá que eu fiz o vídeo, não lembro. O mercado tá no mesmo lugar, tome cuidado, o mercado tá no mesmo lugar. Do caixote, mostrei pra todo mundo. Olha lá o mercado, devolveu tudo já. Porque as pessoas esquecem de olhar a estrutura do mercado. O cara tá olhando ali um tempo gráfico de 15 minutos para operar no longo prazo. Ô, pessoal, faça isso não. É um erro gigantesco, tá? Agora, Polkadot, pessoal, esse gap de abertura dela aqui já foi fechado no mercado de futuros. Porém, o mercado indica aqui que provavelmente vai fechar ele também. Então, sim, eu esperaria um fechamento desse gap abaixo de 3,50 de Polkadot. E aqui você pode tomar as seguintes decisões, na minha visão. Você pode querer deixar ordens de compra lá no 3? Pode. Mas você pode aguardar uma entrada de confirmação aqui também. Você está numa região totalmente compradora, né? Eu sei que, pelo que muitos falam, que a última oportunidade, por exemplo, é como se você fosse dormir hoje, aí o mercado tá valendo aqui $3, só que amanhã você vai dormir só 8 horinhas. Só que amanhã, nessas 8 horinhas do mercado, na hora que você acordar, a Polkadot tá valendo 80. Claro que sim. É a mesma coisa você achar o pote de ouro do arco-íris. Que vai fazer isso aqui, ó. Mas eu entendo que é como as pessoas passam por aí. Mas não funciona assim, pessoal. Falo pra vocês, ó. A gente tá no gráfico semanal. Vamos pegar um candle bem grande aqui. Bem grande. Ó. Gigante aqui no semanal. Olha o tamanho desse candle. Se a Polkadot sai daqui, lá do 3, e ela faz um candle desse tamanho semanal, ela vai valer 15. Ela estaria quebrando a estrutura. Olha só que coisa. O mercado quebra a estrutura. Isso é o que eu estou contando aqui, hein? Se fizesse igual isso aqui. O mercado quebra a estrutura, impulsão, ele tende a fazer o quê? Colocar a galera na compra. Retrai para você comprar. Ah, mas aí ele não vai retrair. Não. A Polkadot não vai. Todas fizeram. Vamos colocar aqui em questão. Olha lá. O que aconteceu aqui, ó? Veio aqui, pegou a liquidez, ó. Considere se fosse o 3. Impulsão, coloca a galera na compra, recua. Vamos ver outras?
Lá, render, quebra aí a estrutura, impulsão, volta até na metade. Estrutura aqui. Vamos ver mais? Qual mais? Própria NIR. Mercado vem aqui, impulsão, quebra aí a estrutura, volta a testar. O que mais? Tem pêndulo também? Olha pêndulo, que coisa. Impulsão, mercado vem aqui, manipula a galera, volta a testar. Tem mais? Qual mais moeda aí que é bem falada? Nem sei mais, agora toda vez foge os nomes da minha cabeça. Ah, deixa eu falar, a galera tá falando bastante dessa zero aí. A galera pediu bastante lá na área de membros lá. Pessoal, isso aqui é uma armadilha. Isso aqui é uma armadilha. Se você tá na área de membros, você já sabe. Esse gap de abertura aqui, você só tem duas opções, tá? Vou falar já pra vocês, pra vocês ficarem espertos aqui no YouTube aberto também. Não importa se o mercado subir mais, no caso dessa zero aqui, ZRO, sei lá se é zero que fala. Isso aqui é uma manipulação. Esse gap de abertura aqui vai ser fechado. Isso é uma armadilha grotesca do mercado. Se você consegue comprar uma moeda aqui, consegue pegar esse movimento, por exemplo, você tem que ficar esperto para realizar ou realizar. E esse gap vai ser fechado, ele vai. O que a gente nunca sabe é quando, tá? Igual quando eu falei para vocês lá, galera, saiu um monte de gente falando da SPEC, compra 16, pessoal. Olha aqui. Isso aqui, de verdade, vou ser bem sincero. A armadilha mais amadora que existe é esse cara aqui, ó, do gap de abertura e o cara comprar aqui em cima. Eu não lembro nenhum caso, nenhum, que o mercado não voltou a fechar. Nenhum. E olha o tamanho, o tanto que ela subiu. Tem casos que sobe mais, tem casos que sobe mais. Só que tem casos também que o mercado perde a abertura e vem caindo. Já mostrei milhões de casos desse aqui. Só tomem cuidado, tá? Só tô avisando pra vocês tomarem cuidado, ficar comprando o topo. Uma falsa ilusão. Ah, mas essa moeda tá subindo 20, 30%. É que esses dias alguém me falou, essa OM aqui, o mercado ele tá tudo subindo, caindo, ela é a única que não cai. Ó. Repare nesse desenho. A quebra de estrutura foi aqui em cima. Certo? Mas eu marco aqui só para ficar o topinho aqui. Mas eu sei que a quebra de estrutura foi lá em cima. Ó, Fair Valley Gap. Fair Valley Gap. E aí eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu tenho que entender que o mercado, igual a render aqui, já vou mostrar no gráfico. Grave bem a cabeça de vocês para vocês entenderem. O mercado ele tá fazendo uma pernada de impulsão, agora ele tá fazendo um pivô de alta. Uma quebra de estrutura, ela precisa ser em formato de pivô. Porque se ela for em formato reto ou para cima, quer dizer, ou um formato reto para cima ou um formato reto para baixo, a chance de falhar é gigantesca, tá? Então aqui o mercado ele está formando um pivô de alta dentro desse movimento. Mas toda vez que o mercado faz esse tipo de movimento, a expectativa é que o mercado engate o seu processo de mitigação, o seu processo de retração. A galera que compra aqui precisa vender caro. Compra barato, vende caro. Como que eles induzem a galera a comprar topo? Jogando o mercado para cima. Porque ninguém vai comprar topo empurrando o mercado afundando. O único modo da galera comprar topo é fingir que aqui tem um suporte e colocar a galera na compra. Por exemplo, aqui. Tá? Mais cedo ou mais tarde ela vai devolver esse movimento? Mais cedo ou mais tarde vai. Vamos colocar da render. Lembra do gráfico para vocês entenderem, ó, gráfico semanal. Certo? Futuramente pode pintar uma boa compra lá na região de 0,50, 0,40, sim, dependendo como o mercado for, mas abaixo dessa zona de liquidez aqui. Mas comprar agora, vou fazer igual eu falei para vocês, para vocês entenderem aqui, para a gente finalizar o vídeo, usar como exemplo igual eu usei no curso. Pense bem que você quer comprar um carro.
A tabela dele, FIP, é 50 mil. Que basicamente aqui vai ser como exemplo a nossa região 50% do mercado. Então eu tenho lá o preço zero e o preço máximo, entre mínima histórica e máxima histórica. E o preço justo não é o topo. O preço justo é o 50%. Onde o vendido vai falar que tá ok, o comprador vai falar que tá ok, literalmente é o 50% do movimento. Então vamos supor aqui que a tabela FIP é 50. Só que hoje, você acordou para comprar o carro e você foi aqui na sua cidade mesmo. Aí o cara tá querendo vender o mesmo carro da tabela 50 por 100 mil. Ele tá aqui, ó. Tô usando como a máxima aqui como exemplo. Então o carro que vale 50 mil na tabela FIP, o cara quer vender para você por 100 aqui na sua cidade. Mas se você tiver paciência e for ali na cidade vizinha, você pode comprar o mesmo carro por 45, 40. Por quê? Porque esse vendedor aqui, ó, sabe o que ele vai falar para você? Compra esse carro, ele é o último carro, ele é o último modelo, não vai ter mais modelo desse jeito. É raridade. Você vai aceitar pagar 50 mil a mais? Porque o vendedor aqui tá falando isso pra você? Eu acredito que não, ou pelo menos não deveria. Basicamente, esse é o resumo do mercado. Aonde quando o mercado tá dessa forma, a galera tá te vendendo uma coisa que a gente chama de gato por lebre. Então você não tá pagando barato aqui. Ah, mas falaram pra mim que ela vai valer passar o Bitcoin. Tá. Tem garantia? Tiver garantia, até eu quero comprar. Mas provavelmente não tem. Então quando você vai fazer alguma ação na sua vida, você tem que comprar as coisas barato. Ou tentar ter desconto nas coisas. É assim no mercado também, pessoal. Questão de paciência. Sempre o mercado ele tem uma mínima, uma máxima, um movimento ali entre mínima e máxima, tem um porquê. Tem as suas regiões, tem um porquê. O que acontece, o que a gente chama de região de prêmio, na região cara, por exemplo, igual aqui, principalmente depois do mercado muito esticado, são regiões ou movimentos de manipulação, tá? Então tome bastante cuidado com esse tipo de movimento. Lembre-se que no mercado, se fosse como a maioria fala para vocês, seria ao contrário, 95% das pessoas ganhariam dinheiro, não perderiam. Isso aqui é uma porcentagem esmagadora, tá? Então é isso, um ótimo final de semana a todos vocês. Para quem tiver interesse, hoje a gente tem live novamente na área de membros à noite, a gente pode falar mais sobre esses movimentos, explicar algumas coisinhas aqui, falar da TAM, da XRP. Beleza, pessoal? Então essa é a live de hoje, desejo para vocês um ótimo final de semana. Que Deus possa abençoar o final de semana de cada um de vocês. E é isso. Até terça-feira. Fui!